Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Prazer enorme retornarmos com o programa Visão em Ação, gravado no Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E para tratar desse tema, estamos trazendo duas especialistas, duas profissionais que fazem um trabalho espetacular aqui em Nova Friburgo, duas paulistas que vieram para Nova Friburgo e têm feito aí um atendimento muito diferenciado. Para falar sobre o tema, nas últimas décadas, o transtorno do espectro autista tem ganhado maior visibilidade, não apenas pelos avanços no diagnóstico e nos tratamentos disponíveis, mas também pela crescente conscientização da sociedade sobre a importância da inclusão e do respeito à neurodiversidade. Com um aumento expressivo no número de diagnósticos e a ampliação das políticas públicas voltadas às pessoas autistas, surge também a necessidade de compreender melhor as causas, os cuidados necessários e os direitos assegurados por lei. Instituições como o Instituto Multidisciplinar, aqui representado pelas especialistas que em seguida farei a apresentação, desempenham um papel fundamental nesse cenário, oferecendo atendimento especializado e formando profissionais capacitados. E para isso, a gente tem a honra de recebermos hoje aqui, nos estúdios da TV Cidade, as psicólogas Marina Garcia e Fernanda Martins, elas que são, respectivamente, diretora e coordenadora do Instituto Multidisciplinar. Muito obrigado, quero agradecer muito a presença de vocês aqui conosco e pedir para a Marina fazer aqui uma breve apresentação, posteriormente a Fernanda, para que as pessoas possam conhecê-las, considerando a importância dessa temática. Mais uma vez, bem-vindas à TV Cidade. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouco do nosso trabalho, da nossa vivência nessa causa, que é muito importante. E falando um pouco sobre mim, sou psicóloga, especialista em análise do comportamento aplicado pela Universidade Federal de São Carlos, tenho minha formação toda em São Paulo, estou na cidade de Nova Friburgo desde 2020, onde a gente iniciou aqui o Instituto. Estou cursando mestrado, no Instituto Paradigma, e tenho outras especializações na área. É uma área que a gente precisa estar sempre estudando, um curso muito importante que quem trabalha nessa área precisa ter é segurança em caso de crise agressiva, treino de habilidades sociais e uma série de formações aí para a gente poder estimular e desenvolver essas habilidades que são necessárias hoje. Bem-vinda, Marina, e pedir para a Fernanda também se apresentar. Bem-vinda. Muito obrigada, sou a Fernanda. Sou coordenadora do Instituto Multidisciplinar, sou especializanda em análise do comportamento aplicado para pessoas no transtorno do espectro autista e sou especialista em neurociências pela USP. E é um prazer estar aqui com você. Que bom, Fernanda, que bom, Marina. Obrigado por vocês terem encontrado um tempo na agenda de vocês. Sei que a correria é muito grande. E agora, o que de fato é o transtorno do espectro autista e como ele se manifesta nas diferentes fases da vida? Eu sou professor universitário já há quase 30 anos. Comentava antes do início da nossa entrevista, eu tenho percebido realmente um crescimento ao longo dos últimos anos. Inclusive da própria identificação, vários alunos, várias alunas que chegam com essa informação, com os símbolos, um colar, enfim, e isso de certa forma nos auxilia, até mesmo no processo de ensino-aprendizagem, embora os professores tradicionalmente não sejam muito capacitados. Mas queria saber, assim, pedir para as nossas entrevistadas abordarem o que de fato é o transtorno do espectro autista, e aí vocês fiquem à vontade, quem vai abordar primeiro. É um transtorno global do desenvolvimento, O nome espectro é porque ele se manifesta em cada indivíduo de uma maneira diferente, então não é igual. As áreas que o autismo afeta são as áreas de linguagem, comunicação, interesses restritos, A gente vê aí crianças, jovens, adolescentes que têm muito interesse por dinossauro ou por um desenho específico, um personagem. Então, esse interesse restrito a ponto de causar prejuízo, Movimentos repetitivos, estereotipados, rigidez comportamental com rotina, muita dificuldade com a quebra de rotina, eles precisam ter uma previsibilidade do que vai acontecer, ter um ambiente planejado, organizado, para ter até um controle. E devido também à desintegração sensorial, que a parte sensorial, é uma das áreas que o autismo ele afeta, em cada indivíduo de uma maneira, uma proporção diferente. E essa questão sensorial de hipersensibilidade ou de hipossensibilidade gera um desconforto tão grande
que eles precisam ter essa previsibilidade do ambiente. Então, eles precisam saber onde vai, como vai estar aquele ambiente, se tem muita luminosidade, se tem muito ruído, barulho. Lembrando sempre que ele se manifesta de forma individual em cada um, né? Tem alguns que não vão se incomodar com barulho, tem outros que não vão se incomodar com contato visual, né? Até podem ter um pouco mais de habilidade social, de interagir com as pessoas. E é por isso que a gente oferece um tratamento individualizado. A gente vai observar, né, essa pessoa e vai ver quais são as áreas que ela tem esses déficits e esses excessos comportamentais também. E a nossa intervenção ela serve para ajustar tudo isso e oferecer uma qualidade de vida para essas pessoas. Muito bom. Fernanda, quer fazer algum complemento? Acho que pode ser interessante pontuar que hoje é dividido didaticamente em 3 níveis de suporte, que é apresentado esse espectro de sintomas que prejudicam o desenvolvimento dessas pessoas, e tem pessoas que precisam, esses níveis de suporte são relacionados ao nível de ajuda que eles precisam para ter uma vida com autonomia e independência. Então, uma voltando para essa questão de como que se manifesta de acordo com as idades, né, durante a vida, tem pessoas que vão ter o diagnóstico muito depois, ou que os sintomas são tão leves ou sutis, assim, imperceptíveis, né? Imperceptíveis, mais que causam sofrimento. Então, esse diagnóstico tardio, a partir dessa quantidade de informação que tem hoje, que é muito maior, é possível eles terem esse diagnóstico e identificarem possíveis tratamentos mesmo ao longo da vida com esse diagnóstico. Quanto antes for iniciado o tratamento a partir de um bom prognóstico, melhor. Melhor. Não sou especialista no assunto, mas assim, o senso comum aponta para isso, né? Quanto mais cedo se identifica, mais cedo você pode começar a fazer um trabalho, né? Isso se dá por conta da neuroplasticidade, que é muito maior na infância. A gente tem aí a possibilidade de formar novas redes no cérebro, a gente consegue moldar o cérebro melhor nessa primeira infância. Isso é possível durante toda a vida, mas o ótimo período para se iniciar essas intervenções e a estimulação é na primeira infância. Eu participei, coincidentemente, ontem à noite de uma formação em liderança criativa e foi apresentada uma estatística que vai ao encontro disso que você acaba de falar. E 98% das crianças de até 3 anos, elas têm criatividade. E só 2% dos adultos. À medida que o tempo vai passando, uma série de situações que ocorrem, por conta dessa perda da neuroplasticidade, muitas questões vão sendo arraigadas e se perde também a possibilidade de ter um pensamento mais amplo, enfim. Quais fatores podem estar associados ao desenvolvimento do autismo e o que a ciência já conseguiu identificar como possíveis causas? Essa é a segunda pergunta que a gente faz aqui para as nossas entrevistadas, Marina e Fernanda. E como nós estamos finalizando o primeiro bloco do programa Visão em Ação, elas responderão já no início do segundo. Já retornamos dentro de 1 minuto. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços: Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis.
Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 35 24. Retornamos com o programa Visão em Ação, recebendo hoje Marina e Fernanda, do Instituto Multidisciplinar. Estamos gravando no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, dia 2 de abril. Fiz a pergunta no finalzinho do primeiro bloco, repito agora, quais fatores podem estar associados ao desenvolvimento do autismo e o que a ciência já conseguiu identificar como possíveis causas. Vamos começar agora com a Fernanda, posteriormente a Marina. Sim. Fernanda. A gente tem 80%, né, da causa relacionada ao fator genético. Genético. E os restantes 20% são multifatoriais. Então, a gente tem aí possíveis associações com outros transtornos, outras comorbidades. Então, mais 80% é genético. Já foram comprovados genes associados ao transtorno do espectro autista. E também pode ocorrer pelo uso de alguns medicamentos durante a gestação. Então, se essa mãe fizer uso de fluoxetina ou de algum medicamento que tenha ácido valproico, aumenta o índice de ter uma criança com autismo. Né? Então, além dos 80% de fatores genéticos, tem também essas... E vários outros estudos ainda, né, que não foram finalizados. Hoje em dia tem bastante pesquisa a respeito, mas a gente fala daquilo que realmente a ciência já comprovou. Né? Sim. E no Brasil, quais são as principais referências, as instituições que são consideradas assim as principais fontes de informação? Até porque a gente vive uma época de muita circulação de desinformação. Exato. Costumo falar que tem aquela galera que gosta de ir para a internet sem ter conhecimento nenhum para ficar lacrando, conseguindo like, mesmo que não tenha um conteúdo técnico de qualidade. Mas quais são as referências que, por exemplo, vocês do Instituto Multidisciplinar, vocês utilizam para balizar o trabalho de vocês? Nós temos algumas instituições, como o Instituto PAR, né? Nós temos também a CBI of Miami. Depois a gente até pode deixar o link, caso seja preciso. E nós temos alguns perfis também no Instagram que falam muito sobre o tema. Estão sempre trazendo notícias assim atualizadas, né? Pesquisas. Lucelmo Lacerda, Dr. Tiago Castro, Luna Aba. Isso. Mais algum, Fer? Que eu me lembro, acho que a revista Autismo também é uma fonte de artigos muito importantes, assim. Revista Autismo. Isso. E a UFSCar também, onde eu me formei, onde eu fiz a minha especialização. A UFSCar também tem a página, ali eles trabalham com pesquisa nessa área e eles estão sempre trazendo informações recentes, né? Sempre estudando essa causa e trazendo dados científicos muito importantes. A Federal de São Carlos é uma referência nacional. Eu estive lá em 1996, 97,
onde nós estávamos implantando aqui em Nova Friburgo uma incubadora de empresas de base tecnológica, fomos conhecer o Parque Tecnológico de São Carlos, que tinha uma participação já muito significativa da UFSCar. Em São Paulo, né, tem toda uma dinâmica universitária, inclusive no interior, né, o que demorou a acontecer aqui no Rio de Janeiro, São Paulo avançou muito, então saber que a UFSCar valida, né, tem pesquisa, isso fortalece muito. Temos o Grupo Método também, com a Meca Andrade, que pesquisa há muito tempo sobre autismo. Qual o nome? Grupo Método. Grupo Método. Também Então, são muitas referências, né, fidedignas, em Confiável. termos de pós-verdade e fake news, a gente tem que se balizar naquilo que há de ciência, de comprovação. Verdade. E nesse grupo método que eu fiz aquele curso de segurança em caso de crise. Comentou, né? Sim, é um grupo muito importante, eles dão esse treinamento, né? Porque a gente precisa ter ali um manejo de comportamento adequado para esse caso de agressividade, comportamentos agressivos, né? Autolesivos, para a criança não se machucar e não machucar os cuidadores também. Aí esse treinamento a gente passa para os pais, né? Para os cuidadores. E é algo muito importante para ter quem trabalha nessa área. Eu vivenciei uma experiência há uns 13, 14 anos, eu fui visitar uma unidade educacional, e aí as crianças, né, por perto assim, uma delas veio na minha direção e começou a chutar a minha canela, né? Exatamente isso que você acabou de falar. E aí a diretora, ele é autista. Eu já vi um diagnóstico há 13, 14 anos, então isso que você fala é comum, né? E aí realmente é importante saber, eu fiquei assim, o que eu faço agora, né? Que aceitei os bipos na canela e recebi a orientação da professora. Mas muitas vezes as pessoas não sabem como lidar com situações dessa natureza, né? essa orientação para casos de comportamentos que a gente chama de comportamento interferente, quanto mais tiver disseminação do que fazer, melhor as crianças vão ser inseridas para não ter nenhum tipo de tabu ou de... Guidas, né? Acolhidas para saber, de fato, tem um procedimento para o que fazer, dependendo para cada criança. E se quem estiver cuidando e acompanhando ela souber esse procedimento, vai ajudar ela a diminuir esses comportamentos e conseguir aprender novos e seguir a vida sendo respeitada também. Isso, porque o acúmulo de traumas também é um problema enorme, né? E a criança, ela já tem um TEA. E aí, determinados comportamentos geram situações traumáticas. Então, se não houvesse a disseminação, por isso que o Instituto de vocês, o trabalho que vocês realizam, se não houvesse a disseminação, a gente acaba não sabendo como lidar, né? E não acolhendo como deveria. E aí acaba causando mais problemas e isso dificulta o desenvolvimento. E vindo todos aqueles adjetivos que a gente tinha antes do diagnóstico, né? Que são todos pejorativos e acabam prejudicando o desenvolvimento da criança. Não agregam em nada ao desenvolvimento. Exatamente. E todo comportamento tem uma função, né? A análise do comportamento, ela é uma ciência e ela fala sobre isso. Todo comportamento tem uma função. Então, se aquela criança, ela está chutando, ela está agressiva, ela está pedindo alguma coisa, ou é função de fuga, de esquiva, de uma demanda, de uma atividade que tem para ela, ou é alguma questão sensorial que está fazendo, está gerando um sofrimento e ela precisa comunicar aquilo de alguma maneira. Às vezes são crianças não verbais que não aprenderam, né, a se comunicar, a falar o que quer, não consegue recusar ou solicitar itens de maneira adequada e aí surge essa agressividade. Então a gente faz essa análise funcional, entende qual é a função daquele comportamento e a gente ensina a criança a ter acesso, né, com a mesma função, mas sem precisar ter um comportamento agressivo. Ela pode ter uma comunicação alternativa, que nós trabalhamos com isso, né? Prancha de comunicação, sistema PECS para comunicação aumentativa ou alternativa. Tem tanto com fichinha e também a de autotecnologia, que são tablets onde eles só apontam ali e aí vai... aquele recurso vai verbalizando por eles, né? Eu quero sair, eu estou com dor, estou com fome. E aí a gente vai tendo acesso ao que essa criança precisa para ela se manter bem. E com isso melhora muito a qualidade de vida e a perspectiva de desenvolvimento. Sim. E qual é a abordagem, se é que existe, né? A abordagem mais adequada, mais indicada para pessoas com autismo? Existe um tratamento que seja considerado mais eficaz? Da experiência de vocês, pelo menos, né? Eu vou falar nem da experiência, vou falar mais de comprovação científica mesmo, que a análise do comportamento aplicada tem diversas pesquisas que comprovam a eficácia do tratamento das crianças com autismo. Então, a gente vê na prática, sim, o resultado, a gente tem algumas formas de aplicar essa ciência
mas dá para a gente dizer com comprovação científica que a análise de comportamento aplicado é a que tem mais resultados no desenvolvimento das crianças. Inclusive na experiência de vocês aqui no Instituto Multidisciplinar. Sim, nós trabalhamos com a ciência ABA, né? São vários profissionais, mas todos dentro da ciência ABA, nessa mesma especialização da análise do comportamento. E de que forma o Instituto atua nesse acolhimento, no atendimento de crianças com TEA e suas famílias? Como vocês lidam? Pensando em uma experiência prática real, né? Como se dá esse movimento? Sim. Quando uma família nos procura, em primeiro lugar tem a questão do acolhimento, né? Às vezes a criança está ali recém-diagnosticada, ela não sabe o que é, não sabe como vai ser, se vai ter qualidade de vida. Então acolher essa família também é importante, já começa aí. E aí nós fazemos todo esse acolhimento familiar, né? Nós temos a orientação parental, faz-se uma anamnese, inicia um processo de avaliação, nós temos os protocolos de avaliação, e aí essa avaliação ela vai apontar quais são os comportamentos deficitários que precisam ser estimulados e quais são os comportamentos em excessos que precisam ser minimizados. E aí é criado um plano terapêutico individualizado, cada pessoa vai ter o seu, né? Ali com aproximadamente 100 crianças não existe um plano de tratamento igual ao outro. Cada um tem as suas necessidades. Tem plano. A gente acolhe essa família também, a demanda, aquilo que é mais importante para eles. O que a gente não pode fazer é trabalhar em comportamentos que a gente vê, mas que muitas vezes são irrelevantes para a família. Tem que entender o que é mais difícil para essa família, para lidar. E aí entra também a participação da família, da escola, e a gente alinha esse plano terapêutico, coloca objetivos, metas, aplica, né, todo esse programa de ensino, vai registrando os dados, observando a evolução. À medida que fica independente, a gente vai trocando os estímulos e aí a cada 6 meses, né, Fê, faz uma nova reavaliação e aí a gente vai alinhando os objetivos. E é muito relativo também, tem crianças que às vezes precisa de um tempo maior, outras de um tempo menor, mas a gente costuma colocar essa média de 6 meses para fazer a reavaliação. E é um serviço em camadas, é um serviço que uma pessoa não consegue fazer sozinha, né? Como que eu ia para São Paulo me especializar, estudar, atender, aplicar? Então a gente precisa de um trabalho em equipe, a gente precisa dos aplicadores da terapia, os assistentes terapêuticos, a gente precisa do terapeuta líder, do supervisor, do coordenador, da diretora clínica que vai fazer essa costura analítico-comportamental entre os diversos setores, né, de fonoaudiologia, psicomotricidade, psicologia, psicopedagogia, e aí a gente vai trabalhando cada uma área da vida dessa criança. Bom, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Cidade Marina e Fernanda, Instituto Multidisciplinar, um diálogo sobre transtorno de espectro autista, e a gravação acontece exatamente no dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Já retornamos com o terceiro e último bloco do programa Visão em Ação. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e aqui em Gelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis.
Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br. 22 999 65 3524. Retornamos com o programa Visão em Ação, recebendo no estúdio da TV Cidade Marina e Fernanda, do Instituto Multidisciplinar. Faz um trabalho espetacular junto a crianças que têm o transtorno de espectro autista. Fernanda, você fez um comentário que eu acho que cabe aí um aprofundamento. O tratamento em si, né, o atendimento, ele é algo assim muito rígido, muito sério, ou cabe um aspecto também lúdico nesse tratamento? Cabe um aspecto lúdico. É muito importante a gente avaliar a faixa etária e entender que a gente passa uma parte do tempo preenchendo a vida daquela criança, adolescente ou adulto com atividades que precisam ser gostosas de ser feito, divertido, porque a gente consegue maior aproveitamento, motivação e melhor aprendizado nesse modelo, em que a gente vai ter o interesse da criança como foco, a gente vai garantir que ela tenha, que ela nos mostre que concorda com o que está sendo feito com ela. É muito importante respeitar, claro que desafiando aos poucos e acreditando na capacidade de aumentar os comportamentos e as habilidades que a gente deseja desenvolver, mas também respeitando aí alguns limites. Então é feito de uma forma mais lúdica possível e de acordo com a idade também, pegando interesses de adolescentes, interesses dos adultos, para a gente expandir as habilidades da melhor forma. Muito bom. E que tipo de formação e capacitação são exigidas para os profissionais que desejam atuar com pessoas autistas? Em termos de qualificação, vocês obviamente têm essa formação, mas quando vocês pensam em outros profissionais que vão integrar a equipe, o que é fundamental para eles? Sim, qualquer um que deseja trabalhar nessa área vai ser muito bem-vindo. Ele só vai precisar entrar na escala dele, né? Não tem como uma pessoa que não tem a especialização concluída, né, com no mínimo 340 horas, precisa ser realmente uma pós-graduação. Hoje em dia se vê muitos cursos de internet, isso é um perigo, né? A gente sabe de terapeutas que querem atuar e tem ali um mínimo de conhecimento. E a gente já teve algumas experiências de treinar alguns profissionais. A análise do comportamento, ela tem ali 28 ferramentas e você ensina um único protocolo desses 28, a pessoa sai e abre a clínica dela e se declara apta para atuar nessa área. Então isso é um risco, né? Ela é bem-vinda para atuar enquanto aplicadora dos programas, desde que uma pessoa que tenha ali a especialização concluída, uma pessoa que tenha mestrado, é uma área que a gente está em constante pesquisa, em constante estudo, né? A gente tem a nossa supervisora, todo mundo tem que ter uma supervisão tanto de caso como uma supervisora de equipe
E é um trabalho que não pode ser feito sozinho. Então, o curso online, curso de aplicador ABA, ele é muito bem-vindo para a pessoa que vai aplicar a terapia, desde que seja uma aplicação supervisionada. Ela tem ali um terapeuta líder que já concluiu a formação. Então, é uma pessoa muito bem-vinda no tratamento, mas ela está ali apenas aplicando um protocolo que já foi elaborado por um especialista na área. Então, isso é muito importante a gente colocar cada um no seu lugar. Todos são bem-vindos, aplicadores, né, terapeuta líder, supervisores, coordenadores. Então, tem as especializações na área. Não pode ter uma atuação ali apenas online e a pessoa já querer ser um líder de equipe, entendeu? Querer caminhar sozinho, porque é impossível. A gente precisa um dos outros para fazer esse trabalho bem feito. Né? Eu não consigo ser aplicadora das terapias e estar ali nos processos administrativos, gerenciais, né, da clínica, os processos terapêuticos. Então, é um trabalho que ele precisa ser feito em equipe. Né? Uma pessoa que estuda e sozinha ela vai tomar posse desse tratamento, né? Vai se intitular uma analista do comportamento com curso de poucas horas na internet, e isso deve ter um cuidado, uma atenção, né? Porque muitas vezes uma intervenção mal feita, ela pode trazer mais prejuízo do que intervenção nenhuma. Então, fica um alerta para as famílias. Vai começar em qualquer clínica? Posso ver o currículo desse profissional? Né? Posso ver quem vai atender o meu filho? É um direito de todas as mães pedir. Em qualquer clínica de intervenção, peça para ver se tem a especialização, se tem a supervisão. A família pode participar da supervisão e também é justo que ela participe. Ela tem que saber o que está sendo tratado ali com o filho dela. Ela tem que participar. Né? Ela tem que dar o assentimento, ela tem que ver o resultado ali na casa dela, ela tem que treinar junto em alguns momentos. Então, tudo isso é muito importante, até mesmo nesse dia da conscientização do autismo, a gente trazer essa conscientização do tratamento. Né? Precisa ter um tratamento muito bem feito para trazer o resultado que precisa. Para não gerar problemas a mais, né? Problemas assim. Sim. O ideal Se a abordagem não for correta, pode piorar ainda. Pode. é que esse profissional, o ideal é que esse profissional tenha um conjunto de especialização, supervisão e experiência nessa gama, nesse espectro, né, de possibilidades de trabalhar com essas crianças. Sem dúvida. Em relação à legislação, quais são os principais direitos garantidos por lei às pessoas com autismo e como as famílias podem acessar esses direitos? Temos um sistema de garantia de direitos, né, que contempla várias áreas, vários segmentos, mas especificamente para pessoas com autismo, né, com TEA. Quais são os principais direitos? Como a legislação evoluiu? Sim, evoluiu, né? Hoje a gente vê bastante pessoas empenhadas, né, autoridades políticas empenhadas em garantir direitos para as pessoas autistas. Então, hoje, eles têm esse crachá de identificação, eles podem ter a certidão de identidade também já ali, né, com a nomenclatura. E filas de supermercado, de farmácia, de aeroporto. Isso é muito importante, porque eles realmente têm muita dificuldade para esperar, né? Para a gente pode parecer algo, é chato, mas assim, não gera um sofrimento, e para eles sim. Então, um dos direitos é esse, vagas, né? Eles já têm direito a vagas, mas aí a família precisa procurar o Detran, deixar ali a carteirinha no painel do carro. E tem também o direito ao BPC, né? Dependendo da renda familiar. Só continuar. Sim, e aí no caso teria que procurar o serviço social, né, público. E tem direito também a mediador escolar. As famílias de autistas, elas têm direito, os acompanhantes, eles têm direito a 80% de desconto nas passagens aéreas. E eles também têm direito à entrada de 50% em cinemas, teatros. Mais algum, Fer, que eu não me lembrei? Que estava, né, nesse ponto de mediação, eu acho que é o mais delicado de todos, porque é direito de todas as crianças terem uma mediação individualizada. Então, é um ponto bem importante, assim, para... Mas na prática... É mais difícil de se ver. Estamos distantes disso. E de um profissional capacitado. Às vezes você pode até ter um profissional que tem até uma boa intenção, quer contribuir, quer ajudar, mas não tem esse lastro de conhecimento, Precisa ter formação, que é fundamental, né? Não basta querer, né? Não.
que precisa saber o que fazer em cada caso. E isso é muito importante. E temos um evento que está em vias de acontecer e que vocês também falassem a respeito, né, convidassem, divulgassem, aproveitar que temos aí mais 3 minutos do nosso bate-papo, que é muito especial, já fica o convite para novas participações, vocês possam convidar amigos e amigas de Nova Friburgo e região. No sábado, dia 12 de abril, nós teremos um workshop com o título de TEA Acolhe, né, para acolher as pessoas que desejam conhecer o Instituto, conhecer o nosso trabalho, conhecer esse processo de intervenção. Então, nós vamos fazer esse evento, ele vai ser no Instituto, que fica ali na rua Silvio Rangel, número 40, no centro. Vai ser de 9 ao meio-dia, 9 horas da manhã inicia com um café, em seguida um tour pelo Instituto, que é um pouco grande, as pessoas têm curiosidade, querem conhecer, saber quantas salas tem, como são cada sala, né, de psicomotricidade, de fonoaudiologia, de psicologia, então vai ser uma ocasião para isso, fazer um tour pelo Instituto. Depois nós teremos um bate-papo sobre essa intervenção multidisciplinar, né, que abrange clínica, escola e família. Teremos também um casal de advogados, né, o Marcelo e a Marcela Albach, que estarão falando sobre os direitos dos autistas. E teremos também o relato de uma família, de uma autista nível 3 de suporte, e o relato de um terapeuta ocupacional, os desafios, né, da atuação desse profissional. Programação extensa, diversificada. Sim. E onde fica o Instituto? Fica no centro, rua Silvio Rangel, número 40. E tem Instagram? Temos, o nosso Instagram é @instituto_multidisciplinar. Vamos colocar um QR Code aqui para que todos possam mirar o celular e conectar com o Instituto Multidisciplinar. Marina, Fernanda, quero agradecer muito em nome da TV Cidade a disponibilidade de vocês. Parabéns pelo belo trabalho que realizam, trabalho fundamental, né, para que a gente tenha cada vez mais acolhimento e uma abordagem técnica adequada, mas sem perder o humanismo que é tão importante, e deixar um minuto final para a despedida da Fernanda e depois orar. Eu que agradeço, é muito bom poder falar um pouco, passar um pouco de conhecimento para todos que precisam, e a gente está com as portas abertas para recebê-los e mostrar um pouco do nosso trabalho, que é tão importante para as pessoas com transtorno do espectro autista. Também agradeço, né, por ter a oportunidade de participar desse programa hoje, poder falar do nosso trabalho. E gostaria de agradecer também a cada um dos 28 colaboradores da nossa equipe que torna esse trabalho possível, né? Então, muito obrigada. Obrigado, Marina. Obrigado, Fernando. E aqui a gente tem um exemplo de Nova Friburgo, pessoas que têm suas vidas em outras cidades, outras regiões, se qualificam, se tornam excelentes profissionais e, num dado momento, vêm para a nossa terra para conviver conosco e oferecer contribuições espetaculares. Então, me sinto muito honrado, muito feliz como friburguense de poder conhecer Fernanda e Marina e saber que elas têm feito esse trabalho com tanto carinho, com tanto cuidado. E agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que permaneceram conosco até esse momento, lembrando que a TV Cidade, Visão e Ação, sempre trazendo temas de interesse da nossa coletividade. Agradecer a equipe aqui da TV Cidade, que sempre nos dá um suporte muito diferenciado, e desejar a todos um excelente final de semana. E o Visão e Ação ele vai sendo replicado ao longo dos dias e também disponível no canal da TV Cidade no YouTube. Um grande abraço, até a próxima.